Olá, paz do Senhor Jesus! No programa Lição de Vida de hoje, nós vamos conhecer o testemunho do presbítero Jorge Júnior. Ao longo de sua jornada, o nosso convidado enfrentou desafios que testaram sua confiança em Deus, superando momentos de grandes dificuldades e uma grande batalha pela vida durante a pandemia da Covid-19. Um testemunho de fé, perseverança e cuidado divino, que prova o agir de Deus e a força que encontramos nele para vencer os obstáculos. Em João, no capítulo 11 e versículo 40, Jesus disse: "Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus?" Então, prepare o seu coração, porque o programa Lição de Vida já está no ar. Jorge Júnior nasceu na cidade de Olinda, Pernambuco, filho de Jorge Luiz dos Santos e Eliane Felipe dos Santos. É casado com Mércia Santos e pai de Letícia Gabriela e Jorge Neto. Sua infância foi marcada por desafios desde o início, pois nasceu prematuro e com problemas renais. Cresceu na igreja, onde participou do coral infantil, da União de Adolescentes e, mais tarde, tornou-se professor da escola dominical. Aos 16 anos, enfrentou a perda de sua mãe, que era dirigente do círculo de oração e sempre o levava à igreja. Ali, Jorge recebeu muitas promessas de Deus, embora ainda fosse encontrar muitos desafios em sua trajetória. Os detalhes desse impactante testemunho de fé você confere agora no Lição de Vida. Muito bem, a paz do Senhor, presbítero, seja muito bem-vindo. Amém, irmã Thalita, muito obrigado, a paz do Senhor. Nesse momento estou feliz pela oportunidade que Deus nos concede, grato ao nosso Deus, ao nosso pastor presidente, pela oportunidade de estarmos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Amém, presbítero. Com certeza essa noite será uma noite de bênção para quem nos ouve, para quem nos acompanha, para quem nos ouve, para quem está acompanhando a Rede Brasil. Seu testemunho com certeza irá alcançar muitas vidas. O senhor cresceu em um lar evangélico, se cresceu na igreja, né? Mas já nasceu num lar evangélico? Cresceu na igreja, mas nasceu num lar evangélico, presbítero? Praticamente, irmã Thalita, foi em um lar evangélico. Logo que eu nasci, eu nasci prematuro. Como eu nasci prematuro, os meus pais não eram crentes, não serviam ao Senhor. Porém, a minha avó paterna, ela sempre foi crente. E devido a uma enfermidade, que eu já nasci com essa enfermidade, os meus pais vieram ao conhecimento do Senhor e entregaram sua vida a Jesus. Então, daí partiu aí a minha família servindo ao Senhor Jesus. Amém. Então, através da sua avó, que com certeza tem uma importância muito grande, em sua vida, a sua família pôde aí conhecer a Cristo. O senhor nasceu prematuro, e como foi para a sua família lidar aí com essa dificuldade, né? Ter um bebê tão pequenininho, nascer tão frágil, como foi para a sua família lidar com tudo isso? Obviamente eu não lembro, devido a ser recém-nascido, porém a família sempre conta, os meus pais, os meus avós, sempre contaram o milagre que Deus fez. Eu nasci prematuro, com algumas enfermidades, problemas cardíacos, problema renal, e fui desenganado pelos médicos. O médico falou aos meus pais que eu não iria desenvolver, que eu não teria uma infância normal devido à condição que eu me encontrava, as enfermidades. E quando minha mãe recebeu aquela informação, ela recorreu à minha avó, e ela disse ali à minha avó naquela conversa, se o teu Deus curar o meu filho, eu vou ser crente, eu vou me entregar a Jesus, se ele fizer esse milagre. Minha avó, que sempre foi uma mulher de fé, ela disse que pronto, a partir de agora pode ter a convicção, a certeza que você vai ser uma crente em Jesus. E assim aconteceu. Minha avó me levou à igreja e fizeram uma oração por mim na igreja. Todos os dias eu apresentava debilidades, sintomas que prejudicavam a minha saúde. Logo após a oração, já no dia seguinte, eu já não apresentei mais esses problemas. Glória a Deus. Ficando comprovado o milagre que Deus fez na minha vida. Então, me curou de problemas cardíacos, problemas renais, de uma forma milagrosa. Que bênção. Então, podemos dizer que sua vida é um milagre, né? É um milagre.
Mas como foi o desenvolvimento na casa do Senhor Jesus? Vimos que sua família se entregou a Jesus, o senhor foi crescendo na casa de Deus. Como é que foi participar aí, né, do círculo de oração infantil e desenvolvendo e crescendo com as demais Perfeito, né? Eu tenho uma recordação, a minha infância sempre foi no círculo de oração infantil. Sempre aos sábados, meus pais me levavam para o círculo de oração. E a gente sabe, né, como crentes, que o círculo de oração tem um papel fundamental no desenvolvimento, né, das nossas crianças, e não foi diferente comigo. Sim. Né, ali a gente aprende de uma forma tão especial, né, o carinho que as tias têm do círculo de oração, as irmãs do círculo de oração infantil têm pelas crianças, e ali a gente vai desenvolvendo. Então, tanto no COI, culto doméstico também, que eram realizados na minha casa de grande importância, né, eu tenho a recordação desses momentos, né, e um fato bem interessante, enquanto meu pai trabalhava fora, e minha mãe em casa, ela fazia esse papel, né? Vamos fazer o culto doméstico, chegou a hora, e ela fazia lá a escala. Hoje, na época eu tinha 2 irmãos, e ela sempre fazia uma escala. Hoje, você vai pregar, você vai louvar os hinos congregacionais, os hinos da harpa, você vai louvar. E isso foi na nossa infância, sempre foi essa realidade de culto doméstico. Eu lembro que quantas vezes Jesus lá, a gente dobrava os joelhos, Jesus derramava da graça, do seu poder, e a gente ali era impactado pelo poder do Espírito Santo. Então foi fundamental, tanto o COI, como também o culto doméstico que era desenvolvido dentro da nossa casa. Amém. E o senhor foi crescendo na casa do Senhor como adolescente, como jovem. Como é que foi o chamado já para começar a trabalhar na obra de Deus? Perfeito. O meu pai sempre foi obreiro, né, na casa do Senhor, e ele dirigia a escola dominical. E chegou um momento, meus 14, 15 anos, que eu recebi a oportunidade, devido à necessidade da obra, né, de cooperar numa classe de escola bíblica dominical. Então, a partir desse momento, eu fui desenvolvendo, né, fui me aprofundando, ganhando conhecimento, né, e isso foi despertar para trabalhar, para se envolver ainda mais na obra do Senhor. Começou na escola bíblica dominical. Como é importante, né? Muito importante. E a escola bíblica dominical tem formado muitos obreiros, né? Muita gente começa ali e Deus tem usado. Mas houve um momento também muito marcante, com certeza, sem dúvida, em sua vida, que foi a perda de sua mãe, né? Como foi lidar com a perda dela, presbítero? É um momento muito difícil, né? Nós não estamos preparados para perdas, né? Principalmente na fase que eu me encontrava, não só eu, como meus irmãos também. Eu sou o mais velho de 3 irmãos hoje, e eu tinha 17 anos na época, 16 já chegando aos 17 anos, e foi algo repentino, né? Ela não estava enferma, não apresentava nenhuma, tinha uma saúde perfeita, né? E de repente, Jesus resolveu tomar para si. Mas foi um momento muito difícil. Minha mãe era muito ativa na obra, como eu disse, ela sempre teve uma participação muito importante na nossa trajetória, na nossa caminhada. E foi uma perda que foi muito difícil, né? Como eu disse, 17 anos, mas mediante essas dificuldades é que a gente vê o trabalhar de Deus. Né? Mesmo nesse momento tão difícil, Deus ele, em nenhum momento ele nos abandonou. Né? A presença de Deus sempre foi evidente nesses momentos difíceis. Então é algo que foi marcante, foi difícil, porém Deus nos ajudou e nos trouxe até aqui. Glória né? a Deus. Foi um fato que ficou marcado, mas mesmo sendo um fato muito difícil, mas a gente viu a graça de Deus, né? E as mãos de Deus sobre nossa família. Amém, presbítero. E foi na juventude, lá na casa do Senhor, que o senhor encontrou a irmã Mércia, sua esposa. Como foi o encontro da esposa, como foi o relacionamento com ela, né? Queria que você contasse pra gente. Exato. O encontro, a gente muito jovem ainda, né? Acho que eu estava com uns 20 anos. E congressos, né? Os cultos que íamos, e chegou um desses cultos, eu encontrei com Mércia e foi amor à primeira vista. E daí a gente começou a conversar, né, e foi desenvolvendo aí uma admiração. E dessa admiração veio o namoro, o noivado e o casamento.
Nós temos fotos do seu casamento, sim. a gente vai acompanhar, vamos juntos acompanhar. Olha aí, o senhor pode até narrar, viu, esse momento. Eu sei que Deus providencia tudo no casamento, né? Isso, exatamente. Como crentes, a gente fica na total dependência de Deus, né? Exatamente. Como eu disse, irmã Thalita, nós éramos bem jovens, né? Uhum. Eu estava com 21 anos e início, né, da trajetória profissional, e a gente sabe que para casar, né, que tem que ter toda uma estrutura, todo um planejamento. A gente se planejou, né, fez todo o planejamento, mas até no casamento Deus se mostrou presente. Amém. Né? Deus providenciou tudo, desde da cerimônia, a moradia, a casa. Deus foi abrindo as portas de uma maneira especial. Eu acho que quando, até um recado para os jovens que estão nos assistindo e têm o sonho, os planos são entregues nas mãos do Senhor, Deus ele faz coisas grandes. Eu lembro que Deus foi nos abençoando de uma forma incrível. Fui promovido no trabalho, as portas foram abertas para que o casamento pudesse acontecer. Sim. Né? Outras pessoas foram utilizadas por Deus para nos ajudar, para nos abençoar. E a gente vê, quando a gente faz de acordo com a palavra de Deus, quando a gente age de acordo com a palavra, Deus ele vai estendendo as mãos e vai nos abençoando. E foi assim, e foi isso que aconteceu no nosso relacionamento, no nosso casamento. Deus ele nos honrou bastante. Né? E me deu uma mulher especial que até hoje tem sido fundamental em todos os aspectos da minha vida. Amém. Mas é uma bênção mesmo. É uma bênção. E aí, demorou muito para chegar a Letícia, que é a sua primogênita, né? Quanto tempo durou do casamento para a chegada da Letícia? Porque o Jorge Neto tem a gente chega já a falar, né, sobre ele, que é um milagre também. Mas vamos falar da Letícia, da vinda da Letícia. Demorou muito tempo? Nós casamos em 2008, 2009, a Imécia já estava esperando Letícia. Então foi um ano. Eu sempre tive o sonho de ser pai, e ela também, de ser mãe. E a gente, né, foi logo cedo, logo no início do casamento. E veio Letícia, que hoje está com 15 anos. Né, tem sido uma bênção também para a gente. Desde o início foi uma bênção. Deus foi muito bondoso, muito generoso com a gente. Né, Deus, em cada etapa da nossa vida, desde o casamento, a chegada do primeiro filho, Deus ele foi abençoando, cuidando integralmente das nossas vidas e da minha família. E eu louvo a Deus por isso. A Letícia canta, que essa aqui, irmã Mércia, louva a Deus, a gente vê ela aqui, né, no altar de Deus. Letícia. Isso, ela louva, mas ela gosta de falar de Jesus também. Ela gosta, sempre que ela tem a oportunidade, ela fala, gosta de falar de Jesus, participa, né, de intervalo bíblico na escola. Ela gosta bastante de se envolver, principalmente na palavra. Amém, glória a Deus, amém. E como foi que o senhor foi separado para o diaconato, chamado mesmo para ser obreiro da casa do Senhor Jesus? Já foi pós-casamento, já com o nascimento da Letícia? Foi em que período? Não, antes do casamento, eu já cooperava, né, na lista local. Sim. Passei um período de 5 anos na lista local. Eu acho bem jovem, eu estava com 19 anos e já cooperava com o nosso pastor na lista local. Né, uma honra muito grande, um aprendizado. Até hoje nós estamos aprendendo, né, mas cada etapa vai nos edificando. E na lista local a gente cooperou ali na área 20, né, que aproveita até a oportunidade para mandar a saudação para o nosso coordenador, pastor Mi Caetano, sua família, né, todos os irmãos da área 20 ali de Olinda 7 RO, toda a área 20 que são bênçãos para nós. E começamos ali na lista local, depois a lista oficial, aí veio o diaconato. E pela misericórdia e graça de Deus, hoje cooperamos com nosso pastor, com a igreja, como presbíteros. Amém. Nós temos um depoimento importante, né, sobre esse seu desenvolvimento na casa do Senhor Jesus, que a gente vai conferir agora. Presbítero, vamos juntos, você confere conosco. Senhor para todos, queremos falar um pouco de Jorge Júnior, este servo de Deus, esse amigo, esse companheiro. Como criança, ele era um dos primeiros a chegar no círculo de oração infantil, gostava muito de estar, louvar, adorar a Deus. Como adolescente, estava sempre na escola bíblica dominical, em sua classe, participando, junto com os professores. Era um dos primeiros a se destacar na obra de Deus, no que se diz os estudos bíblicos, pré-congressos. Ele sempre era muito atuante na obra do Senhor. E como jovem,
ele sempre se destacou também na leitura da palavra de Deus. Amém. Depoimento do seu pai, né? Exato. O evangelista Jorge, que bênção. O desenvolvimento aí na casa do Senhor Jesus, a leitura da palavra, buscando a Deus. Como é importante, né? Que os jovens amem a palavra de Deus, que os jovens busquem a palavra de Deus. E o nosso pastor investe muito, não é, presbítero? Exato, Os jovens da igreja, não é? Graças a Deus, né? Deus tem dado uma visão excepcional ao nosso pastor. E os jovens hoje, né, nesse tempo presente, têm todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento. A gente vê que tem programas aqui na Rede Brasil que são voltados para os jovens, né? Tem o Espaço Jovem, né? A Escola Bíblica, tem Círculo de Oração. Então, assim, quem tem o desejo de ganhar o conhecimento na palavra de Deus, de se aprofundar nas coisas de Deus, tem essa oportunidade, né? Aprendendo de uma forma genuína, de uma forma saudável, né? O modelo bíblico, aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, isso é excelente. Então, graças a Deus, louvamos a Deus pela visão do nosso pastor, né? Investir nessa obra em vários aspectos. Hoje não há quem possa dar uma desculpa, dizer que não tem tempo, né, para ter o conhecimento na palavra. Você pode pegar um celular, qualquer tipo de aparelho, em qualquer lugar, você pode, podcast, são tantas ferramentas que nós temos, e isso é muito importante. Glória a Deus. Nós falamos da chegada da Letícia, mas também teve a chegada do Jorge Neto, né? Jorge Neto. Que eu queria que o senhor falasse, porque ele é um milagre. Na verdade, se a gente for seguir a linha do tempo, primeiro falaríamos da sua enfermidade para podermos chegar nele, né? Então, eu vou pedir para o senhor já dar uma introdução sobre o que o senhor sofreu em relação à Covid-19, né? Para a gente depois chegar na chegada do Jorge, né? Sem ser redundante, mas como foi? Não, realmente é um milagre, né? E até há um intervalo bem entre a nossa primeira filha, Letícia, e o Jorginho. Ele vai fazer 3, né? 3 anos? Tem 3 anos e meio, vai fazer 4. Em maio ele faz 4 anos. Uhum. E há um intervalo, né? Logo após o nascimento de Letícia, né, a minha esposa, ela ficou até com uma certa dificuldade de engravidar, ao ponto que a gente desistiu. Não, tá bom, né? Graças a Deus temos uma filha, mas Deus foi colocando desejo no nosso coração e graças a Deus ela engravidou. E nesse período, no início da gestação, foi tudo muito bem, tudo estava caminhando normalmente, né? Acompanhamento com o seu médico, tudo certo, pré-natal, tudo ok, tudo certo. Só que quando chegou já no final da gravidez, no 8º mês, do 7º para o 8º mês, foi quando eu fui internado. Acho que foi no momento crucial da gestação. Eu tenho recordação que uma semana antes, eu estava com o meu sogro lá, arrumando o quarto do Jorginho, esperando a chegada dele. Uma semana antes, a gente estava preparando enxoval, todo esse preparativo para a chegada do nosso filho, né? E de repente acontece eu ser internado. Aí foi realmente muito difícil, né? Tanto para minha família e principalmente para minha esposa. Eu imagino. Nós vamos fazer um rápido intervalo, presbítero, para a gente já voltar falando um pouco continuar falando, né, sobre essa questão da Covid-19, o milagre que Deus operou em sua vida, a chegada do Jorge em meio a tudo isso, né? Porque foi um momento muito difícil e você de casa com certeza vai ser muito abençoado através do nosso testemunho, do testemunho do presbítero Jorge. Então não saia daí, nós voltamos daqui a pouco. Muito bem, já estamos de volta com o programa Lição de Vida. Hoje nós estamos tendo a honra de receber o presbítero Jorge Júnior. Você que esteve conosco no bloco anterior já conheceu um pouco do testemunho do nosso convidado de hoje. Nós vamos continuar falando sobre o que Deus fez na vida do presbítero Jorge. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Deus vai falar ao teu coração esta noite. No bloco anterior nós demos uma pequena introdução, né, sobre a batalha que ele enfrentou contra a Covid-19. Foi um período muito difícil, período da pandemia. Eu queria que o senhor relatasse para a gente, presbítero. O senhor disse que no instante estava tudo bem, né, se preparando para a chegada do seu filho e de repente
tudo mudou, o senhor foi internado, passou por um período muito difícil. Eu lembro que a igreja orou muito pelo senhor aqui na Rede Brasil, enfim, houve muita intercessão por sua vida. Eu queria que o senhor relatasse para a gente. Perfeito, Matalita. Realmente foi um período muito difícil, né? No ano 2021, foi no momento lá do pico da Covid-19, e foi algo que marcou bastante tanto a minha vida como a vida da minha família, né? E foi muito repentino, né? Desde a internação, né, a doença sendo agravada, a minha situação sendo agravada, foi tudo muito rápido, foi de repente, mesmo enfrentando uma pandemia, mas não esperava, né, ser algo tão difícil para mim. O senhor tem alguma comorbidade, presbítero? Sim, tem algum problema cardíaco, algo que pudesse agravar? Diabético, sou diabético. Sim. E quem tem comorbidade sabe que ela agrava bastante. Sim. E quando... ela não afetou ao ponto de eu procurar de imediato uma emergência. Eu lembro que eu estava trabalhando normalmente e eu comecei a sentir um incômodo nas costas, uma pequena dor, porque geralmente os sintomas da Covid era falta de ar. Isso. Eu não tive falta de ar. A única coisa parecia uma dor muscular. Eu fui ao médico porque foi algo que... Foi Deus mesmo dizendo, vá para o médico. Porque foi uma dor muscular, nada fora do comum, fora do normal. Eu fui na parte da manhã, eu procurei a emergência médica. Cheguei lá, o hospital lotado, um hospital particular, mas estava lotado. Quando o médico me examinou, disse, não, você está com Covid. Aí eu, como o senhor sabe, doutor, o senhor não fez nenhum exame? Aí ele, não, você está com Covid. Mas foi tão assim, foi uma turbulência tão grande que eu vou embora, vou para casa. Eu fui para casa. Aí chegou em casa, a dor persistiu. Aí à noite eu voltei para a emergência médica. Quando cheguei na emergência médica, o médico ele puxou o histórico e viu que pela manhã eu tinha ido na emergência. Ele fez o que foi que mudou, da manhã para a noite. Eu disse, doutor, eu preciso de um diagnóstico. Ele ouviu o pulmão, fez a escuta, disse, você não tem nada, você tá bem. Doutor, mas eu só saio daqui com raio-x. E fui encaminhado para a sala de raio-x. E quando terminou o raio-x, eu fiquei esperando lá de fora da sala, e o técnico botou a cabeça no lado de fora e disse, Jorge, você está sentindo alguma coisa? Você está bem? Você está sentindo alguma coisa? Matalita, eu confesso, quando ele fez a pergunta, eu disse, tem alguma coisa errada. Porque ele ficou muito assustado, né, pelo resultado. E ele encaminhou para o médico que tinha me encaminhado, ele já veio preocupado, com um semblante já diferente. Ele disse, teu pulmão está completamente tomado, está totalmente prejudicado. Aí ele disse, eu desconfio que seja Covid. Quando ele disse isso, meu Deus do céu, né, devido à minha condição, à minha comorbidade, dali eu já fui para o oxigênio, a minha saturação estava baixíssima. Aí me colocaram no oxigênio e eu confesso que daquele momento, na emergência, colocado lá no oxigênio, aí é como se tivesse dado um branco. Houve uma pausa, né? Eu não lembro, eu só lembro depois acordando da UTI. Né? Mas a família, a minha família tem... gravaram chamadas de vídeo e essas chamadas são gravadas. Né? Aí me mostraram depois. E eu não lembro. Eu lembro porque tem a gravação. Mas quando eu fui encaminhado para a UTI, o acesso era restrito. Então era tudo por chamada de vídeo. O psicólogo fazia uma chamada de vídeo com a família, né? E a partir dali foi só desenvolvendo, né, piorando a situação. E os meus órgãos começaram a falhar. Aí, como eu já disse, né, tem uma infecção no sangue, né? Peguei uma infecção no sangue, uma bactéria no pulmão, que os médicos combatiam com antibiótico, mas não solucionavam. Eles disseram que era uma superbactéria. Meu Deus. Então, aí começou, meus rins pararam de funcionar. Como a gente conversou no começo do programa, lá atrás, no início da minha vida, eu tive problemas renais. E agora, novamente, os meus rins foram comprometidos. E meus rins pararam de funcionar. O tempo que eu passei na UTI, aí como foi agravando a situação e prolongando o tempo na UTI, foi necessário a intubação.
Eu fui entubado, né, devido à gravidade da situação, e os órgãos começaram a falhar, né, tanto os pulmões, meu pulmão parou de funcionar, né, desculpa, o pulmão não, meus rins pararam de funcionar, o pulmão estava comprometido, né, o sistema circulatório também foi né, atingido, tive trombose nas pernas, e assim, ficou bem difícil. Durante a internação, hemorragias eram constantes. Tive uma hemorragia, algo muito sério. Eu disse que eu fui para um hospital particular, mas a situação estava tão... o pico lá da doença estava tão extremo, que do hospital particular eu fui para um outro hospital, Maria Lucinda, me transferiram da Unimed para Maria Lucinda. Aí fui para Maria Lucinda. E foi uma situação bem difícil. Aí depois voltei para a Unimed, e nesse trajeto da saída do Maria Lucinda para a Unimed, eu quase perco minha vida. Ali quase eu morro, né? Meu pai e meu irmão foram acompanhando a ambulância. Sim. E quando eu cheguei na Unimed, a médica que estava dentro da ambulância disse: olha, a gente vai ter que correr porque a gente está perdendo o Jorge. Eu tive uma hemorragia muito séria nesse trajeto. Então foi algo bem crítico mesmo. Uma situação bem difícil. Então, o período que eu passei na UTI foi só se agravando, irmã Thalita. Só a dificuldade, as notícias, que o boletim era diário. Sim. Aí, a cada boletim, só eram notícias desagradáveis. Tá difícil, ao ponto de dizer que estava impossível de ser solucionado o meu caso. A Covid-19 é uma doença, principalmente naquele período, que não se tinha tanto conhecimento, era algo novo. A gente sabe que é uma doença que levou muita gente a óbito, né, naquela época. E a gente ouviu um especialista, um pneumologista, que vai trazer para a gente um depoimento falando justamente sobre essa doença que até então, na época, era desconhecida, mas que é uma doença muito grave. E a gente confere agora. A Covid-19 é uma infecção viral causada pelo SARS-CoV-2. Trata-se de uma doença altamente contagiosa, transmitida tanto por contato direto entre pessoas, quanto por superfícies contaminadas. O Dr. Blancar Torres, pneumologista, explica como a doença pode evoluir em diferentes estágios e suas possíveis complicações. Então, as pessoas adoecem e evoluem. A evolução mais simples possível que é parecido com o quadro gripal. Um quadro gripal e que a pessoa tem alguns sintomas que podem diferenciar. É a falta do paladar e a falta do olfato. Nem sempre aparecem esses sintomas, mas a pessoa parece ficar mais acamada do que uma gripe normal. Com a evolução da pandemia, fatores como o avanço da vacinação, o surgimento de variantes menos letais e o aprimoramento dos tratamentos reduziram a gravidade dos casos em muitas populações. Apesar disso, grupos vulneráveis como idosos, pessoas com condições médicas pré-existentes e não vacinados continuam enfrentando riscos elevados, especialmente em cenários de alta circulação viral ou baixa cobertura vacinal. Onde o paciente já está inflamado, o corpo dele já está inflamado. Ele tem inflamação das vias respiratórias e também dos pulmões. Geralmente já tem na tomografia de tórax uma área que podemos dizer que é uma pneumonia, uma pequena pneumonia. Então esse paciente tem tosse, já tem um leve desconforto respiratório e esse paciente não está bem. É fundamental que, ao identificar os primeiros sintomas da doença, a população procure imediatamente atendimento médico na unidade de saúde mais próxima. A ação é essencial para reduzir o número de internações e óbitos pela doença. Além disso, manter a vacinação em dia, seguir medidas preventivas e buscar orientações profissionais são passos importantes no enfrentamento da doença. Muito bem, nós queremos agradecer ao Dr. Blancar Torres, que é pneumologista, pelo depoimento, e a gente segue aqui conversando com o presbítero Jorge Júnior sobre
a Covid-19, né, que o acometeu há alguns anos atrás, e Deus fez um grande milagre, mas até a gente chegar ao milagre, a gente vai ouvir mais. Quanto tempo, presbítero, o senhor passou internado na UTI? E como é que foi? Eu sei que nesse período também ficou muito difícil para sua esposa, que estava prestes a ter um bebezinho, ela não podia ter acesso ao senhor, acredito que não houve contato como era, e também as orações foram muito grandes pelo Senhor, né? Como a gente falou, aqui na Rede Brasil, nos cultos no lar que tinham aqui, a gente sempre lhe apresentava. Eu queria que o senhor falasse para a gente. Exato, eu costumo dizer que eu estou aqui primeiramente Deus, né? Se não fosse Deus, não estaria aqui. E pelas orações que foram feitas a meu favor. Né? Foi uma intercessão, foi um clamor muito grande. Como dissemos aqui, a Rede Brasil chegou como um canal de bênção para nossas vidas. O alcance, né, pessoas de outros estados, outros países. Né, depois que eu me recuperei, eu recebi mensagem no WhatsApp. Pessoas dizendo, oramos por você, né, pelos pedidos que eram feitos diariamente na Rede Brasil. Então, a gente só tem a agradecer a Deus, aos nossos irmãos, né, por ter sido um canal de bênção e de socorro nesse momento tão difícil. Né, e falando sobre o papel da minha esposa durante esse período, como a senhora disse, ela não teve acesso, foram quase 2 meses entre a internação, UTI e a recuperação. Ela realmente não pôde, passamos 2 meses sem nos ver, sem contato, só depois que eu recebi, assim, eu saí da UTI e fui para a sala de recuperação, que a gente começou a ter um contato, né, agora remoto, pelo celular. Sim. Mas o médico proibiu que ela me visitasse, até porque eu estava numa ala do hospital que era de extremo risco. Extremo risco. Né? Então, assim, ela sofreu bastante pela distância, né, por estar impedida. Ela queria participar, queria estar junto, mas não podia, até pelo risco que corria se ela estivesse lá no hospital. Né? Mas foi uma situação bem difícil. Para mim, a situação pior foi o pós-UTI. Como eu disse, tem um branco, né, o senhor não lembra... entre a internação e o momento crucial. Eu não lembro, eu não tenho nenhuma recordação. Né? A medicação foi muito forte. Né? Eu fiquei realmente sedado ao extremo. E eu não tinha. Foi tanto, irmã Thalita, chegou a um ponto, eu tenho fotos lá das chamadas de vídeo, que parecia que eu estava, né, com o dobro de peso devido ao corticoide. E a Covid era combatida pelo corticoide. Devido à minha comorbidade, o corticoide, ele potencializa, né, o índice glicêmico. Sim. A minha glicemia chegou a mais de 600. Então foi difícil. Combati a Covid, mas ao mesmo tempo a diabetes estava descompensada devido à medicação. Sim. Então, assim, era algo que os médicos já não sabiam mais o que fazer. Se a gente combate um, piora o outro, os órgãos falhando, e chegou ao ponto dos médicos, né, dizer, não temos mais, a medicina não tem mais como avançar. O senhor foi desenganado pela medicina? Eu fui desenganado. Né? Tanto a família conta que chegou um momento que os médicos disseram, não temos mais o que fazer hoje. Não temos mais recursos para ajudá-lo ou recuperá-lo. Então foi aí que o poder da oração, né, fez a grande diferença. A fé, a oração, a intercessão foi o que me colocou de pé, nas mãos de Deus. Foi Deus, né? Deus deixou evidente e Ele quis me trazer de volta. Eu estava desenganado, né? A situação estava muito difícil. Quem mais presenciou? A sua família não pôde estar muito perto, sua esposa não pôde estar perto, eram chamadas de vídeo que eram realizadas quando possível, quando permitido fosse, mas houve alguém que esteve mais perto, que presenciou situações como essa do médico chegar e dar as notícias de boletins que não eram favoráveis, como o senhor disse? Com exceção da minha esposa, a minha família foi um suporte muito grande. Né? Tanto o meu pai, meus irmãos, minhas cunhadas, todos assim, chegou um momento que todos estavam envolvidos, participando, foram muito importantes durante o período de isolamento, que eu estava na UTI, foram importantes no suporte da minha família, e também no momento de recuperação também, diariamente faziam lá um revezamento, então sempre tinha alguém da família lá comigo, que eu fiquei, quando eu recebi eu saí da UTI para
para recuperação, eu fiquei parecendo uma criança. Eu não tinha independência alguma. Eu movia só a cabeça. O corpo estava todo paralisado. Então a família foi fundamental, né? Então meus irmãos, meu pai, minha cunhada, eles ajudaram bastante nesse período. Certo. Nós temos um depoimento, creio que é de uma cunhada sua, que acompanhou também o senhor no tempo do hospital e vai trazer para a gente conferir. Vamos juntos. Eu recebi aquela ligação todos os dias às 10 horas da manhã e o médico sempre dizia, olha, o caso do Jorge é um quadro muito grave e a gente tem que fazer tal procedimento e saía relatando tudo que teria que ser feito. Devido à gravidade, ele teve uma trombose e teve que fazer um pequeno procedimento para colocar uma tela para aquele trombo não ir para o pulmão, uma vez já que o pulmão já estava comprometido. Então, foi surgindo mais dificuldades. Ele teve o rins, paralisou, ele ficou com o rins paralisado, teve que começar a fazer hemodiálise e o pulmão também parou. Muito bem, né? E um relato de quem acompanhou realmente um momento muito difícil, né, presbítero? E a igreja orando, a família orando, porque somente o agir de Deus é que poderia realmente tirá-lo dali, né? Com certeza o senhor, por estar ali, não sei se passava pela sua cabeça, ou quando o senhor entrou, a gravidade do que estava acontecendo, o senhor chegou a pensar que não sairia dali. Eu sei que houve um espaço de tempo que o senhor ficou por conta da medicação, mas houve algum momento que o senhor temeu muito por sua vida ali, presbítero? Como eu disse no início assim, né, até recomendações eu dei ao meu irmão, disse, ó, cuida lá dos meus filhos, lá, da minha esposa. Eu estou nas mãos de Deus agora. Que eu sabia que era difícil. Eu sabia que se eu contraísse a Covid ia ser uma situação bem difícil. Mas, graças a Deus, né, Deus deu vitória. Graças a Deus, como acabamos de presenciar o relato, né, da minha cunhada, porque não foi só uma enfermidade, começou a desencadear muitos problemas. Todo dia era um problema diferente. Era a trombose, eram os pulmões, né, o sistema circulatório. Então tudo foi agravando, era uma situação muito difícil, né? Quando os médicos, eu estava sedado e os médicos tentaram tiraram a sedação para ver se o organismo respondia de alguma forma, porque não tinha mais o que ser feito. Sim. Eu não sei se tiraram, será que vai morrer agora? Mas tiraram a sedação e aí piorou ainda mais, porque eu estava com o organismo comprometido. Aí agora foi o sistema neurológico. Eu passei 2 dias em Mantalita sem responder a nenhum estímulo, após a retirada da sedação. Aí foi solicitada uma tomografia, que os médicos desconfiaram que afetou o sistema neurológico também. Eles passaram essa preocupação para minha família. Sim. Disseram, vamos solicitar uma tomografia, porque possivelmente o sistema neurológico dele também foi comprometido, porque não é normal esse longo período desacordado. Fizeram a tomografia, mas graças a Deus não afetou o sistema neurológico, mas foi uma outra situação de preocupação para a família. Passei esses 2 dias aí desacordado e, como ela disse, às 10 horas sempre tinha um boletim diário. E deram o primeiro boletim, dizendo, não, ele continua desacordado. Não acordou, não teve melhora. E 15 minutos depois, agora vale salientar que nesse intervalo a igreja estava orando, né? Acho que tenho certeza e convicção. O diferencial foi o clamor da igreja. Né? Eu sempre que tenho a oportunidade de contar esse testemunho, eu deixo bem claro aqui o meu agradecimento à igreja, ao pastor Ailton, à irmã Judite. O pastor Ailton, nos trabalhos, sempre tinha a oportunidade, pedia em favor da minha vida. A irmã Judite, no altar de Deus, né, sempre falava a respeito, sempre pedia, né, abraçou a minha esposa, deu todo o suporte ali nesse momento tão difícil, né, e foi a diferença. Então, nesse intervalo, nesse boletim diário, no intervalo de 15 minutos, ela ligou dizendo, está do mesmo jeito. Minha esposa conta que recebeu a ligação dizendo, ele não acordou, está do mesmo jeito, não houve melhora, ainda está desacordado. Ela disse que 15 minutos depois o telefone toca. Né? Ela diz que sempre que o telefone tocava era uma agonia, uma angústia. Disparava. Né? E nesse dia ela disse que ficou mais angustiada ainda, porque 15 minutos depois do hospital.
E disse, não, Jorge acordou. Glória a Deus. Depois de 48 horas eu acordei sem nenhum dano neurológico, né? perfeita condições. Eu lembro que quando eu acordei, a enfermeira chamando meu nome, eu não sabia nem onde eu estava. Né? Eu não sabia onde eu estava. Fui levado para a sala de recuperação, não podia falar. Eu não podia falar, não conseguia falar, não conseguia me comunicar. Eu estava totalmente paralisado. Sim. Eu só movia um pouco a cabeça. Né? Então, na sala de recuperação, eu fraco, eu não sabia onde estava, o que tinha acontecido. Meu Deus. Né? Depois de uns 2 dias, eu vi alguém da família chegou, aí com os olhos, eu, né, querendo onde é que eu estou, o que foi que aconteceu? Aí foi quando me disseram, não, você teve Covid, que eu não lembrava. Sim. Acordei, né, e não, você teve Covid. A primeira imagem que eu tenho, eu deitado, como eu disse, eu só movia a cabeça, foi os meus pés. Os meus pés, irmã Thalita, foram comprometidos totalmente. Né? Ficaram escurecidos, muito inchados, né? E sangrava bastante. Meu Deus. Tá? E aquela imagem me impactou. Sim. Foi tanto que eu pensei que eu tinha sofrido um acidente de moto. Eu caí da moto, algo do tipo, né? Mas não tinha mais. Mas graças a Deus, para mim, o momento mais difícil, porque eu tenho recordação, foi o pós a minha saída da UTI, aquele momento de recuperação. Porque eu não podia me alimentar, eu estava debilitado, eu peso 90 quilos. Na época, assim que eu saí da UTI, eu estava pesando 55 quilos. Eu fiquei irreconhecível, não, fragilizado, fraco mesmo, não tinha condições de nada. O senhor se locomovia, conseguia se locomover? Não tinha? Não, foi algo gradativo. Precisou fazer fisioterapia? Sim. Quando eu saí da UTI, eu não me alimentava, só através de sonda. Sim. Foi colocada uma sonda no meu nariz. E para mim foi muito sofrimento devido a isso. Quando eu acordei, todo o processo de alimentação era pela sonda. Eu não falava porque eu estava com a traqueostomia. Sim. Aquele aparelho que é impossível falar com ele. Isso. E foram 2 marcas que ficaram desse processo todo. A cicatriz no pescoço aqui, na traqueia, e no meu lado também eu tenho devido ao processo no pulmão. Sim. Foram as 2 cicatrizes que ficaram. Mas foi muito difícil, né? O pós, a recuperação, como eu disse, foi necessário fisioterapia. Então todos os dias eu fazia fisioterapia. Era muito desgastante, eu não tinha força, não tinha energia suficiente. Né? Fisioterapia, fono, todos os dias também. Era bem doloroso para mim, porque eu queria tirar o aparelho, mas ele faz um teste, né? A fono faz um teste que só é retirado se coloca um líquido azul, se o líquido não voltar, é retirado. E todo dia era frustrante, porque todos os dias era a mesma coisa, a mesma situação. Né? Tinha um entupimento da sonda, que era muito doloroso. Né? E foi um processo muito difícil essa recuperação. Sim. Eu sofri bastante nessa recuperação. Mas graças a Deus, aos poucos, Deus foi, né, trazendo tudo à normalidade. Glória a Deus. Né? Todos os problemas que foram relatados aqui nesse testemunho, Sim. né, desde o problema circulatório, eu achei interessante que eu fui recebendo alta aos poucos. Né? Cada especialista, quando entrava no quarto, dizendo, melhorou. Já não precisa mais lhe ver. O primeiro a primeira melhora que eu tive foi no sistema renal. O nefrologista, ele chegou no quarto e eu ainda não estava falando, mas ele ficou no canto do quarto lá, estava eu e meu pai nesse dia, e ele ficou no canto do quarto lá, só olhando assim com um ar de admiração, né? De incredulidade. Sem acreditar. Não de admiração, de incredulidade. Sim. Aí depois de muito tempo assim olhando, ele fez, eu não acredito que é a mesma pessoa, eu não acredito que é o Jorge que eu estava tratando na UTI. Aí ele fez assim uma pergunta e fez, o que foi que aconteceu? Porque eu tenho todo o teu histórico aqui. Você estava fazendo hemodiálise, os teus rins estavam parados. Né? Eu querendo falar, não podia, aí meu pai respondeu por mim. Aí meu pai disse, doutor, isso foi Deus. Glória a Deus. Deus fez um milagre. Tem uma igreja que está orando por ele. Deus fez esse milagre. Né? E ele fez, realmente, só Deus para fazer isso. A gente sempre ouve testemunhos, né, de que os médicos ficam surpresos e Sim. cada especialista tinha uma surpresa quando chegava para me dar alta. Sim. O nefrologista disse, pronto, a gente voltou a funcionar,
voltou à normalidade, voltou a funcionar. É como se Deus fosse lá, tocou nos rins e disse, pronto, volta a funcionar. Deus mostrou o controle que ele tem no nosso ser. Ele tem um controle de tudo. É verdade. Né? A última palavra realmente é de Deus. Então, ele mudou uma situação desfavorável. O nefrologista saiu dali e disse, teu rins está normalmente, está funcionando normalmente. Fez os testes lá, os exames, está tudo normal. Saiu o nefrologista, veio o médico que cuida da circulação. Aí eu saí do quarto, fui levado numa maca até a sala dele. Ele fez uma ultrassom nas pernas, procurando a trombo. Sim. Aí foi colocado uma tela para impedir que fosse para o pulmão. Aí fez o exame lá e ele passava de um lado, botou o gel nas pernas e passava de um lado para outro. Não está aqui, desapareceu. Tá... Glória melhorou. a Deus. Tudo certo. Ou seja, o sistema circulatório voltou à sua normalidade. Né? Os rins voltaram à normalidade. O pulmão da mesma forma. Eu deitado lá, fizeram um raio-x. Pulmão perfeito. Né? E por último, por fim, faltava a tráqueo, né? Que foi algo bem... E a Fona, ela tinha uma preocupação. Diariamente ela ia me visitar e ela dizia, Jorge, não fique frustrado se você não voltar a falar de imediato. É normal, devido ao longo período que você está com esse aparelho. Possivelmente, a sua voz vai, se não voltar de imediato, pode ficar com alguma sequela, pode ficar com a voz robotizada, pode ficar com a voz danificada realmente, porque pode atingir suas cordas vocais. E quando ela fez o teste, a gente viu que ela tirou o aparelho na hora. Quando ela tirou o aparelho, aí ela fez, diga seu nome. Aí saiu de imediato, né? Fez várias perguntas e a voz normal. Glória a Jesus. Então assim, ela ficou admirada, que coisa boa, né, que eu fiz, é Deus. Então depois que tirou a tráquea, ficou bem melhor para mim, eu comecei a me alimentar. Aí foi o processo de recuperação. Sim. Né, e a Covid, ela como o doutor falou, explicou, ela sai atingindo todos os órgãos. Até os meus olhos foram atingidos também. Também. Logo que eu não conseguia enxergar direito, não enxergava. Só embaçado, tudo embaçado. Como eu fiquei ali na Ilha do Leite, no hospital ali na Ilha do Leite, ao lado tem um hospital de olhos. Sim. Aí eu fui lá no hospital de olhos, ainda na cama, sem andar, me levaram lá. A médica fez todo o exame, teus olhos estão comprometidos. Então, você pode ter aí catarata, algo do tipo, foi danificada a tua visão. Mas até isso Deus foi tratando. Sim. Hoje eu uso óculos pela idade mesmo que chegou, mas graças a Deus não deixou sequelas maiores na minha visão. Deus foi cuidando de tudo, graças a Deus. Amém. E quando foi que Deus operou o milagre completo? A sua alta médica, como foi o senhor voltar aí para o convívio dos seus? Natalita, vale a pena ressaltar também uma situação, né? Porque às vezes a gente foca na enfermidade em si, mas Deus ele vai cuidando de tudo ao redor. É verdade. Nós falamos que no começo, minha esposa estava gestante, estávamos preparando tudo para a chegada do bebê. Irmã Thalita, eu vou confessar aqui a senhora que quem está aguardando a chegada do bebê precisa de preparativos, né? Questão financeira, tudo isso. Muito. E na época, eu lembro que eu tinha mudado a forma de recebimento, né? Ao invés de ser no cartão, eu disse, eu vou colocar digital, né? O sistema biométrico. Como é que minha esposa ia ter acesso? Que só era com a digital. Sim, Senhor. E foi difícil, mas até isso Deus cuidou. Amém. Até isso Deus cuidou. Enquanto meu salário estava retido na conta, porque ela não podia sacar, sim. Deus mobilizou pessoas até de fora do país. Glória a Deus. Do trabalho lá onde eu trabalhava na época, se juntaram, se mobilizaram, né, fizeram lá proveu tudo para minha esposa. O meu salário ficou lá e Deus provendo. Glória. Para a senhora ter uma ideia, né, eu vou antecipar um pouquinho. Quando eu cheguei em casa, eu já estava melhor, eu fui para o INSS até me recuperar totalmente. Sim. Foi um período de 10 meses para eu voltar à normalidade. Eu tive que ligar, mandar mensagem para algumas pessoas dizendo,
Por favor, parem de mandar. Contribuir e ajudar. Parem de contribuir, eu já estou de volta. Mas o Jorge nasceu enquanto o senhor estava internado, presbítero. O Jorge Neto, seu filho. Exatamente. Enquanto eu estava no hospital, minha esposa estava com 8 meses. Sim. Aí ela orava em casa, pedindo para que eu voltasse para pelo menos acompanhar o nascimento, Sim. né, os momentos finais. Foi até interessante, quando eu tirei a tráquea, o médico me deu alta, disse: você vai terminar a recuperação em casa, continuar com a fisioterapia, tanto motora como da fono, em casa. Eu ainda me recuperando e minha esposa orando para que eu acompanhasse o nascimento do meu filho. E faltando 2 semanas para meu filho nascer, eu recebi alta para terminar o tratamento em casa. Amém. Então, 2 semanas, exatamente 14 dias após eu chegar em casa, o meu filho nasceu. Glória a Eu em Deus. casa e meu filho na maternidade, minha esposa na maternidade, dando a luz. Glória a Deus. Foi algo bem grandioso da parte de Deus. E Deus proveu tudo para Proveu o tudo, Jorge. em todos os sentidos. Glória a Jesus. E aí em casa o senhor foi continuando os tratamentos. Isso. Ainda não pôde voltar ao trabalho, nem a cooperar na obra, não é? Eu recebi alta em abril, no mês de abril de 2021. Aí só voltei ao trabalho no mês de outubro. No mês de outubro. Aí eu recebi alta. Aí nem cooperava, não estava nem na obra, né? Olha, interessante, na obra eu moro próximo à congregação e os cultos lá, e, meu Deus, dá aquela saudade. Aí eu apreciei um pouquinho como era próximo da minha residência. Aí eu ainda fraquinho, mas ia para os trabalhos, porque bate a saudade, a gente sente a saudade, né, de cultuar, de congregar com os irmãos. Glória a Deus. E Deus foi operando o milagre completo em sua vida e tudo voltou à normalidade, presbítero. Tudo voltou à normalidade. normalidade. Glória de Deus. Irmã Thalita, a palavra diz que Deus vai além daquilo que pedimos ou pensamos. O agir de Deus é totalmente diferente do trabalhar humano. O homem, quando tem seus métodos, às vezes ficam algumas coisas por fazer. Não fica 100%. Mas quando Deus faz, ele faz de maneira perfeita. Glória a Deus. Eu voltei melhor do que eu era. Glória, que Minha bênção. saúde hoje está melhor do que era antes da Covid. Amém. Até para pegar uma gripe é É difícil. difícil, que bênção. Até para pegar uma gripe hoje é difícil. Então Deus teve misericórdia da minha vida. A bondade de Deus, as mãos de Deus. Né? Então, assim, não é uma troca. A gente vai se dedicar na obra, porque não é uma troca, mas é uma alegria poder fazer a obra hoje, fazer a obra, trabalhar. Às vezes eu paro quando vem as adversidades, as dificuldades, porque não paro. Né? Até Jesus voltar, vamos passar por adversidades, né? Tribulações. Isso. Mas tudo serve de experiência. É verdade. E essa situação se vira experiência. Hoje, quando eu passo por adversidades e problemas, eu lembro o que Deus fez. Existem momentos que eu paro e, se Deus já fez isso, o que é isso para Deus? É verdade. Se Deus já operou tantos milagres na minha vida, isso Deus ele vai me socorrer, vai nos ajudar novamente. Então, assim, é uma experiência. Então, Deus tem seus métodos, seus planos, sabe como trabalhar e sabe como fortalecer a nossa fé. É verdade. Então, hoje, né, eu agradeço a Deus pelo que eu passei. Amém. Né? Então, é algo maravilhoso, porque a gente vê o cuidado, né, e o poder de Deus. A gente vê como Deus ele é tremendo. É verdade. E Deus permite também que a gente passe por algumas situações para que a gente possa testemunhar para que outros também sejam abençoados. E eu sei que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, presbítero, que talvez estejam passando por momentos de dificuldade, na saúde também, sendo desenganadas pela medicina como o senhor foi. Eu queria que o senhor deixasse um recado para essas pessoas, ressaltando também que o senhor participou de um programa de intercessão aqui, contando o testemunho, e o meu sogro, que não era evangélico à época, acompanhou o programa. Ele estava internado no hospital, ele passou um tempo sendo ateu, estava crendo um pouco mais em Deus. Jesus levou para o hospital e, ao assistir o seu testemunho no programa Intercessão, ele, conversando com a minha sogra, entregou a vida dele para Jesus. E Jesus curou não só a vida dele, mas a alma dele, porque ele faleceu, mas ele aceitou Jesus Cristo lá no hospital. Isso é o que nos alegra. E eu sei que pessoas também estão nos acompanhando nesse momento e eu queria que você deixasse uma mensagem específica para essas pessoas. Amém. Vamos falar para essas pessoas, né, como testemunho que a irmã Thalita acabou de contar. É você que hoje está nos assistindo, está num leito de hospital, está talvez desenganado pelos médicos. Saiba que existe um Deus que tem todo o poder, que pode fazer todas as coisas. Basta crermos
basta acreditarmos. Se crermos, o próprio Jesus disse, se você crer, você verá a glória, você verá o poder, você verá o agir de Deus. Como já foi dito aqui, a última palavra na vida do homem, na vida do ser humano, vem de Deus, que é o nosso Criador, é Ele que tem o controle de tudo. Então, se você tiver fé, se você confiar, se você acreditar, Deus ele pode fazer um grande milagre na sua vida. Basta crer, basta confiar nele. Glória a Deus. Amém. Bom, como você de casa já sabe, as emoções do nosso programa elas não param por aqui, né? Nós temos uma homenagem agora para o presbítero Jorge e nós vamos juntos acompanhar nesse instante. Vamos lá. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Falar do presbítero Jorge Júnior, como mais carinhosamente é conhecido pela família como Júnior, é algo muito que é estimulante para nós, porque nós vimos um momento de grande superação em tudo que ocorreu em sua vida. Quando começou esse período da Covid e a pandemia, o isolamento social, muito nos preocupamos e em casa, juntamente com minha esposa, sempre falávamos do cuidado com ele. Presbítero Jorge Júnior, você sabe do carinho que a gente tem por você, pela pessoa que você é, do seu jeito particular que você tem, esse jeitinho que só você tem. Eu agradeço pela tua vida, pela tua história, pela pessoa que você é na família da gente, como você entrou, por tornar realidade as promessas de Deus, por ser parte das promessas de Deus. Eu sei que você é uma pessoa dedicada, uma pessoa que fala pouco, ouve muito, tímido, um grande pai, um grande filho, um grande esposo e um obreiro da casa de Deus, que está sempre se dedicando a cada dia, dizendo sempre sim para o Senhor, educando seus filhos no caminho da verdade. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida e agradecer a Deus por ter trazido você de volta, porque ia ser difícil. Mas que Deus continue te abençoando, te dando saúde, que Ele possa te sustentar como tem te sustentado na casa dele. Que Deus te abençoe, continue te abençoando. Amém. Quero nesse momento agradecer a Deus pela vida do meu filho Jorge Júnior. Ele é um milagre de Deus. Além de ser um milagre, é um excelente filho, amigo, companheiro, um bom ouvinte e sempre está ao nosso lado. Que Deus te abençoe, meu filho, por tudo que você é, por tudo que Deus vai continuar a fazer na sua vida. Saiba que a tua família te ama, nós te amamos. Continue firme, sendo este homem de Deus, grande defensor da igreja, do seu pastor. Que Deus te abençoe, presbítero Júnior. Saiba que estamos do teu lado, conte conosco sempre e você é um milagre nas mãos de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Pai, vim aqui agradecer a Deus pela sua vida. Sabe, aqui para mim isso é muito especial, um exemplo não só de pessoa, mas como amigo, servo de Deus. Peço sempre a Deus que lhe guarde e lhe proteja, continue sendo essa bênção que o Senhor é. Saiba que eu lhe amo muito, muito mesmo. A paz do Senhor, boa noite. É com imensa alegria que estamos aqui nesta noite para agradecermos a Deus pela vida do meu esposo, presbítero Jorge Júnior, na qual o Senhor tem feito milagres, tem feito grandes coisas em nossas vidas. Quero dizer que sou grata a Deus por você, meu querido, pelo pai que você é, pelo esposo dedicado, pelo servo de Deus. E quero dizer da minha alegria e da minha satisfação em estar ao seu lado. Que Deus te abençoe em tudo, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, esse esposo dedicado. Amém? Nós te amamos. Um abraço. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore,
quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus, que homenagem linda, né? Deus é fiel, Ele faz milagres. Queremos agradecer a todos que se disponibilizaram para contribuir com essa linda homenagem para o presbítero Jorge Júnior. Bom, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas ainda temos um momento especial aqui, mais um momento especial aqui no nosso programa, que é a hora da Caixa das Lembranças, onde os nossos convidados recebem aí uma caixa. Dentro da caixa, uma lembrança de algo que viveram, alguém especial que marcou sua vida. Então, o nosso convidado de hoje já está com a caixa com a sua lembrança dentro. Eu queria que o senhor, por favor, presbítero, abrisse e mostrasse para a gente e falasse que lembrança é essa, né? O que, no caso, é uma foto, né? O que essa foto lhe traz aí, a lembrança? Amém. Essa foto aqui eu tinha 18 anos, né? Junto com a minha avó paterna. Né? Você pode mostrar pra gente? Foi citada aqui no início. Sim, a gente falou que foi através dela, né? Através da vida dela, através dela que os meus pais se converteram ao Senhor. Né? Daqui eu estava servindo nas Forças Armadas, né? Tinha 18 anos e Dalvanise, ela é minha avó paterna. Amém. Hoje já está na glória, já está com o Senhor. Amém. Né? Mas foi de fundamental importância para a nossa família, para a nossa fé em Deus. E agradeço a Deus. Conhecida como Vovó Dal. Vovó Dal, amém. Glória a Jesus. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, presbítero, mas queremos muito agradecer sua presença aqui, né? Sei que Deus falou aos nossos corações, estamos saindo nessa noite daqui com mais fé, crendo num Deus que faz milagres, num Deus que pode todas as coisas, como o Senhor disse, um Deus que faz além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu quero agradecer ao Senhor por ter atendido o convite da nossa produção e deixar o espaço para o Senhor agradecer também. Amém, irmã Thalita. Quero agradecer que sempre que a gente tem a oportunidade, né, de contar das maravilhas de Deus, a gente sai revigorado. Mesmo participando, a gente sai revigorado, sai com a fé abastecida. Sempre que a gente relembra o que Deus fez, como eu disse, né, é um momento de fortalecimento. Então eu quero agradecer mais uma vez ao nosso pastor, né, pelo carinho, pelo cuidado que tem conosco, com todos os obreiros. Deus abençoe nosso pastor Ailton, irmã Judite. Agradeço ao meu coordenador, pastor Almir Caetano, a produção da Rede Brasil, né, que são pessoas atenciosas, né, cuidadosas. E Deus abençoe a todos vocês. Foi uma honra para mim. Né, e eu vou sair daqui alegre, feliz. Né? A senhora falou a respeito que o testemunho, de alguma forma, alcança vidas, alcança pessoas, e isso para a gente é uma alegria muito grande. Eu acho que o objetivo principal desse trabalho é ganharmos almas para Jesus. Amém. E sempre que isso acontece, é uma alegria muito grande para nós. Glória a Deus. Amém. Então, agradeço. Gostaria que o senhor orasse para finalizarmos o programa, por favor. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite de estarmos falando a respeito da tua bondade, das tuas maravilhas. Continua, Senhor, com as mãos estendidas, nos ajudando, nos abençoando. Abençoa, Senhor, o nosso pastor, todo o seu ministério, Senhor, para que cada dia mais essa obra cresça, desenvolva, alcance vidas, Senhor, em qualquer lugar do mundo. Pai amado, te louvamos e te agradecemos por tua bondade, por tua fidelidade. Senhor Jesus, continua conosco. É o que te pedimos hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigada mais uma vez, presbítero. Obrigada a você que acompanhou a lição de vida de hoje. Se Jesus não voltar, semana que vem nós estaremos de volta com mais de Deus para a tua vida. E não se esqueça, a palavra do Senhor é verdadeira. O nosso Deus é fiel em tudo que faz. Que Deus te abençoe.